Boa noite, pessoal. Que alegria imensa estar aqui mais uma vez com todos, com todas vocês, para mais uma trilha de conhecimento da nossa formação continuada para o voluntariado. Nós sabemos que antes de iniciar qualquer atividade na nossa casa bendita, nós temos a nossa prece, a nossa preparação, a nossa conexão com a espiritualidade. Então, nós vamos, neste momento, nos desligar um pouquinho de todo e qualquer pensamento que impeça, né, que a gente tenha os nossos ouvidos de ouvir, que prestemos atenção nas orientações que serão dadas na noite de hoje, né? Então, a gente, nesse momento, vai desligar, nos conectar aos bondosos amigos da espiritualidade, aquietando a nossa mente e o nosso coração, entrando numa sintonia bastante fina com a espiritualidade bondosa, amiga, a equipe que é responsável pela organização da revitalização da fraternidade dos discípulos de Jesus na FESP. Vamos pedir para que eles nos auxiliem, facilitando o nosso aprendizado, nos envolvendo em serenidade, em tranquilidade e pacificação na nossa alma, para que a gente consiga absorver, compreender os ensinamentos e depois que estes ensinamentos façam parte do nosso dia a dia. Vamos pedir para estes nossos amigos e amigas que nos conduzam ao nosso Mestre Jesus. E ao Mestre nós vamos dizer: Mestre, que alegria tê-lo em nossas vidas. Contigo, Mestre, tudo tem sido mais fácil de compreender, mais fácil de ressignificar, mais fácil de buscar soluções mais criativas para as nossas necessidades. Que alegria tê-lo, Mestre, conosco, nos amparando, fortalecendo, nos guiando, mostrando os caminhos verdadeiros para a nossa renovação espiritual. Gratidão eterna, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. E nós te pedimos para que nos conduzam ao Divino Criador, porque ao Senhor da vida nós queremos dizer: Deus, gratidão eterna, gratidão por ter nos criado, dado vida, nos dado essa oportunidade de retorno, e neste retorno tanta oportunidade de conhecimento. Conhecimento para nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Pai, para que sejamos verdadeiros seres espirituais encarnados, amorosos e fraternos, agindo aqui no mundo, com mais amor no nosso coração, com mais amor nas nossas ações. Graças a Deus. E assim, depois dessa nossa preparação, nós vamos receber a nossa querida Kátia Floch. Kátia Floch vai trazer para nós o tema Comunicação Não Violenta e Voluntariado. Kátia, querida, boa noite, tudo bem com você? Boa Seja noite, bem-vinda, Ângela. querida. Graças a Deus, estamos bem, é um prazer imenso estarmos aqui reunidas e vamos refletir juntos sobre um tema muito importante na atualidade, né? Sim, tenho A certeza. comunicação não violenta e já agregando no voluntariado, para que possamos cada vez mais atingir uma plenitude, Tenho né? certeza Na que comunicação e no trabalho. teremos grandes reflexões na noite de hoje. Então vamos lá, Bora? vamos embora. Tô saindo. Tá bom, um beijo, querida, muito obrigada. Então, nós vamos pedindo para a Ângela fazer a apresentação, a Mariana fazer a apresentação.
e nós vamos iniciar a nossa reflexão, porque nós sabemos que é uma reflexão. Eu vou trazer alguns pontos importantes e nós vamos tentar entender o quanto é importante a comunicação não violenta, a CNV, e principalmente para todos nós que somos voluntários. A forma de falar, a forma de nos expressar. Então vamos lá? Bora? Vamos aprender um pouco? Vamos dar uma lembradinha aqui sobre a questão do voluntário. Quem é esse voluntário? Vamos lá. O voluntário, ele é um agente de transformação. Já parou para pensar que todos nós somos agentes de transformação? E o quanto isso é importante para todos nós? Termos esta consciência. Pode botar, Mariana, todos os itens de uma vez, meu bem, por favor? Isso. O voluntário é aquele indivíduo que presta serviço não remunerado em benefício da comunidade. Olha que termo lindo, não remunerado. Ou seja, nós trabalhamos porque nós queremos doar. Olha lá, doa o seu tempo e o seu conhecimento. Nós queremos doar. Não existe a troca. Eu estou dando para receber alguma coisa em troca, ou dinheiro, ou benefícios alguns. Não. Pelo contrário, quando nós nos colocamos no papel de voluntário, nós estamos nos colocando no papel de agente transformador. E é não só nossa transformação, como a transformação do outro. Por isso que nós lembramos, não existe voluntário sem vontade. Ele, para chegar onde ele está trabalhando, ele precisa ter vontade de estar ali, porque ele não tem aparentemente um retorno, mas o retorno é todo esse aprendizado. Eu diria assim que todo trabalho voluntário é um MBA para todos nós. É um MBA que nos mostra a parte operacional da vivência, do amor e do interrelacionamento. Vamos seguindo? O voluntariado é uma relação humana muito rica e solidária. Olha que coisa linda, quando nós temos a oportunidade de nos colocar em convivência com outras pessoas, das quais muitas vezes nós nem sabemos o nome todo, de onde vêm, quem são. Às vezes nós conhecemos ali no trabalho imediatamente. Então, o voluntariado, ele requer essa nossa predisposição. E ela não pode, esse trabalho voluntário não pode ser uma atividade fria, racional e impessoal. Por quê? Porque ela é e deve sempre ser uma relação emocional, afetiva. Ou seja, uma grande oportunidade de viver novas experiências e conhecer outras realidades. Por isso que o nosso trabalho exige o nosso querer e a nossa capacidade de fazer da melhor forma. Porque lidar com pessoas não é fácil, porque em todo lugar que nós estivermos trabalhando, vão ter pessoas que pensam diferente, agem diferente, têm às vezes concepções de moral e ética de forma diferente. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Não é porque, vamos dar um exemplo, todos nós estamos na Federação Espírita sendo voluntários, e que às vezes tem pessoas que têm alguma concepção diferente, alguma crença diferenciada, uma cultura diferente, os valores talvez estejam semelhantes, mas o nosso propósito é aceitar o outro como chega. Uma das coisas básicas do voluntariado é estarmos olhando para até o companheiro de jornada voluntário com olhos amorosos. Não é só no exercício, recebendo um assistido, ou na casa transitória, recebendo a criança, lá eu estou inteira. Mas e as pessoas que estão ali junto com você, sendo voluntários, querendo também participar dessa grande transformação?
Como é que eu estou encarando tudo isso? Como é que eu estou lidando com o meu par voluntário? Isso é super importante. Nós temos que aprender a estarmos em harmonia, primeiramente conosco, com o par, que são os colegas voluntários, e fazer um bom trabalho para quem está precisando. Próximo. Como atingir bons resultados? Como o voluntário pode atingir bons resultados? Ora, nós vamos ter que então nos aprofundarmos mais esse item. Conhecer-se para enxergar suas habilidades e qualidades. Ter consciência de seus reais motivos que o leva ao exercício ou prática do seu trabalho voluntário. Conviver bem com os pares, trabalhar em harmonia. Isso é imprescindível. É imprescindível, meus queridos. Nós temos que nos engajar com o objetivo de ser voluntário, juntamente com a equipe. Nós não podemos sair brigando, julgando e condenando a equipe de voluntários, de colegas. Por isso que nós temos que nos conhecer para aprender a conviver com as diferenças. Às vezes a pessoa gosta de usar uma cor, torce por um time diferente do seu, mas isso não importa. Todos nós estamos engajados com um objetivo: atingir resultado daquela função que eu me coloquei voluntariamente para exercer e ter excelentes resultados. Não são ótimos e nem bons. Nós temos que ter um foco no resultado, eles devem ser excelentes. E o que vai oferecer resultados excelentes? É o meu propósito. Em primeiro lugar, conviver bem comigo mesmo, estar aptos a, às vezes, receber alguma crítica e, mesmo assim, continuar. Quantas pessoas se voluntariam numa instituição, numa associação, numa ONG, e por não conseguir conviver com os pares, os iguais ali, voluntários, elas saem da instituição. E muitas vezes saem falando mal da instituição. Mas a questão não é a instituição, e sim a interação entre todos, que nós devemos cuidar, porque nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? Você se voluntaria num lugar que tenha crianças. Qual é o objetivo? Você precisa lidar bem com os seus colegas para que as crianças possam receber positivamente todo esse trabalho. Então, nós temos que nos unir. Quem é que não se deixa abater, muitas vezes, por uma colocação inadequada de alguém? Por isso que hoje nós vamos estudar um pouco sobre a comunicação não violenta, o quanto isso é importante para obtermos um trabalho com excelência, que esse é o nosso objetivo. Um educador, quando entra em sala de aula, ele tem um objetivo a atingir ali, que é passar o conhecimento, as informações e envolver todos os alunos, não só do conhecimento, mas também do afeto, do carinho que ele tem. Outra coisa super importante, ele também tem que estar em harmonia com os outros educadores, com o dirigente, com os monitores, porque isso tudo é importante. O aluno ele vai fazer uma avaliação dos educadores ali no relacionamento deles. Não adianta nós falarmos de Jesus e chega no relacionamento, a nossa nota é 0. Porque nós não conseguimos nos relacionar. Aliás, nós vamos entender aqui, dentro dessa comunicação não violenta, quais são as razões que levam os indivíduos a não se entenderem e brigarem e sair do objetivo primeiro, que é a execução desse trabalho, seja com adulto, seja com criança, seja com idoso, um trabalho de alfabetização, um trabalho de assistência espiritual.
Porque se nós estivermos sob o nosso controle emocional, se tornará muito mais fácil nós convivermos com qualquer tipo de pessoa. Continuando, Mari, quais os valores fundamentais para o exercício do voluntário? Respeito, ética, solidariedade, igualdade, justiça. Nós precisamos aprender a respeitar as diferenças étnicas, sociais, de gênero e religiosas. Não nos cabe traçar verdades para ninguém seguir, ou para as pessoas seguirem a nossa cartilha. Não, nós temos uma cartilha só, que é a ética, o respeito e os valores de moralidade. Então, todos precisam entender que, para um trabalho voluntário, nós temos que ter, dentro envolvido nos objetivos, nós temos que ter os valores, ter iniciativa, cooperar e saber trabalhar em equipe. Às vezes as pessoas se unem tanto à equipe que ela gostou, que se adequou, que depois ela nunca mais consegue trabalhar com mais nenhuma outra equipe. Porque aquela equipe se tornou muito afetiva, envolvente, e aí às vezes ela precisa ir para um outro dia, assumir outra tarefa, outra função dentro do voluntariado, e ela não consegue se adaptar. Porque é aquela equipe, aquelas pessoas que aceitam como ela é, que estão de acordo muitas vezes com o jeito dela, mas nós precisamos ser pessoas tranquilas, para onde estivermos, fazermos o nosso trabalho de forma adequada e construtiva. Para isso, nós temos que ter a iniciativa, saber respeitar e seguir uma das coisas mais importantes dentro da nossa instituição, que é a federação, seguir aquilo que Jesus ensinou e tentar colocar em prática. Porque não adianta nós falarmos de Jesus, não adianta nós exercermos funções, se na hora do contato com a equipe, nós brigamos, nós nos magoamos, nós magoamos pessoas. Aí nós estamos fora da função. Porque a função é representar o melhor. E se nós não sabemos, nós precisamos aprender. Porque todos nós aqui estamos para aprender. Nós estamos simplesmente passando informações no sentido de ter estudado para poder informar, mas todos nós estamos sempre com necessidades de aprendizado. O aprendizado nós já sabemos, ele é infinito. Ele é infinito e nós gradativamente vamos sempre buscando aprender coisas boas, importantes e que vão ser relevantes para o nosso processo evolutivo. Próxima, Mari. Comprometer-se com o que você puder fazer. Nós precisamos nos comprometer. Eu me coloquei nesse papel, então eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. E às vezes a pessoa acha até que está fazendo. E as pessoas ao redor acham que não, mas então alguém tem que se habilitar a chamar essa pessoa e conversar e mostrar para ela o que está ocorrendo. Nós precisamos de feedback. Todos nós precisamos de feedback dentro daquilo que nós estamos fazendo. Porque se nós não tivermos feedback, nós vamos estar errando e com o consentimento do grupo, porque o grupo não está alertando a pessoa que está falhando. E nós temos que ter. Isso é solidariedade. É eu mostrar para o outro de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, podemos dizer assim, para que a coisa seja transformada. Mari, pode ir, por favor. Aí nós entramos de mergulho sobre essa questão da comunicação não violenta, a CNV. Então, vamos estudar de uma forma mais profunda como é que surgiu esse tipo de comunicação. Essa palavra violência, a não violência, vem do sânscrito, que significa ahimsa, que é a ausência do desejo de ferir ou matar alguém.
Veja bem, olha só, a não violência, ela tem um conceito que é ausência de ferir, você não quer ferir, e muito menos matar alguém. Então você vai aprender a não ser violento. Nós vamos entender que um olhar, uma fisionomia, a gente já percebe como a pessoa está. A gente já tem, a gente bate o olho, já, pá, já consegue identificar. Porque a comunicação não violenta, ela não precisa ser verbal. Ela pode ser através da fisionomia, dos gestos, toque, expressão dos olhos, do olhar. Então, vamos estudar para a gente ficar bem atentos, nós todos ficarmos atentos quanto a essa questão, porque nós precisamos aprender. Então, é um termo bastante conhecido a partir da luta pela independência da Índia, liderada por Mahatma Gandhi. Ele foi o primeiro que levantou a bandeirinha branca. E foi muito linda a história dele. Outro também que lutou pelos direitos civis dos negros americanos, liderada por Martin Luther King Jr. Dois ícones para nós, como exemplo, como modelo da comunicação não violenta. Ou seja, calma, nós poderemos ter até mediadores para intervir na comunicação se nós não soubermos lidar com a coisa. A violência em latim, ela significa violentia, que é um ato de violar outrem ou de se violar. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa comunicação. E se nós, principalmente espíritas, que estamos estudando Jesus o tempo todo, nós precisamos começar a observar a forma que nós estamos falando. Uma risada inadequada no momento inadequado, você pode gerar no outro um incômodo. Um olhar quando alguém fala alguma coisa, você pode fazer um olhar ou uma brincadeirinha e magoar a pessoa. E a pessoa ficar desacreditada. Quantas palavras ou não palavras, e sim com aquela expressão, com aquela simples atitude fisionômica, pode prejudicar uma pessoa, ela pode se sentir extremamente humilhada, julgada. Ai, mas você pode estar pensando, poxa, mas aí é problema dela, né, Kátia? Ela que está confusa, ela que está com problemas. É problema dela a reação que ela vai ter. Se você não teve nenhuma reação inadequada. Porque se você teve uma reação inadequada, você proporcionou aquilo. E nós temos que entender, nós não podemos proporcionar mal-estar com as pessoas, principalmente dentro da instituição, onde nós trabalhamos como voluntários. Você imagina a gente ficar com um grupinho e olhar para a pessoa, falar o mal dela, ou deixá-la para lá, ou... Como assim? E outra coisa, às vezes a pessoa se sente mal com uma colocação, uma avaliação, um comentário de alguém que está, vamos supor, supervisor, coordenador, diretor, chama e conversa. Essa pessoa, ela tem que aceitar aquela colocação. Por quê? Porque é o superior que está falando. E o superior, nós sabemos, estudando os livros de Emmanuel o tempo todo, nós temos que saber comandar e saber obedecer, que são as regras fundamentais de uma boa engrenagem dentro das instituições. Nós sabemos quando nos colocarmos. E se nós não soubermos, nós vamos ter problemas. E a pessoa que está no cargo de coordenação, ela precisa também aprender a se colocar, mas se colocar também. E quantas pessoas que não conseguem se colocar? E o que está no processo de, vamos dizer assim, acatar as regras e não acata, essa pessoa também precisa entender que ela tem regras a serem cumpridas. Aliás, todos nós temos regras a serem cumpridas sempre e em tudo. No país em que vivemos tem regras.
No trabalho, temos regras. Você vai fazer uma compra no supermercado, tem regras também. Você não pode tirar tudo das prateleiras, jogar no chão, ou empurra isso, empurra aquilo e pega suas coisas e vai embora e não paga. Não, você tem que pegar. O que você encontra, você tem que retirar e deixar igual. Se tem uma fila, você não pode chegar e não respeitar a fila do caixa. Se nós formos perceber bem, então, tudo tem regras. Então, nós temos que ser pessoas adaptáveis às regras. Às vezes acontecem os imprevistos, mas nós temos que ter as regras e lembrarmos, eu preciso segui-las. Porque se eu não conseguir seguir a regra de um local ou de uma instituição, como é que eu vou continuar trabalhando lá? Eu não posso fazer as regras. As regras já foram executadas. Eu apenas tenho que executar o meu trabalho. Mari, por favor, querida. Método criado, a comunicação não violenta, ela foi um método criado a partir de uma pesquisa de um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, que viveu no período de 1934 até 2015. Então, todo esse período, ele desenvolveu essa técnica da comunicação não violenta, que prioriza o fortalecimento dos laços e a continuidade dos relacionamentos interpessoais mais saudáveis. É uma das coisas mais fantásticas, porque nós precisamos entender que nós precisamos nos comunicarmos de forma positiva. Porque a comunicação humana, ela está focada nas necessidades universais. Eu tenho as minhas necessidades, vocês têm as suas, e assim vocês vão respeitar as minhas, eu vou respeitar as de vocês, e nós vamos conseguir conviver. Gente, isso é uma coisa imprescindível para todos nós. Nós precisamos aprender, nós temos em todos os lugares um monte de cursos de liderança, como liderar, como ser um grande orador, como isso, como aquilo, mas nós não temos um excelente curso ou um trabalho de saber ouvir. Aprender a ouvir para depois responder, para depois dar a resposta. Às vezes nós esperamos nem a conclusão da frase do outro, nós já estamos respondendo. Às vezes nem o término da frase não ia ser aquela resposta que você deu sem esperar ouvir toda a frase. Às vezes você responde uma pergunta, depois a pessoa conclui a pergunta, você fala, ixi, eu respondi, não tem nada a ver com a sua pergunta. Então, você não esperou eu terminar, completar a pergunta. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, principalmente para nós, dentro da casa espírita, nós precisamos ter calma para ouvir. Saber que as situações inesperadas vão sempre surgir. Por mais que nós nos programamos muitas vezes adequadamente, às vezes os imprevistos ocorrem. E o que nós temos que fazer? Ficarmos revoltados, brigar, bater, nos socar, né? Não. Aconteceu. E aí? Tudo, eu acredito assim, que tudo é um momento para nos provar o controle emocional que temos naquele momento, naquela situação. Se eu ficar me descabelando, ixi, como é que eu vou? Né? Tô reprovando nas provas. E eu preciso aprender para ter novos aprendizados e novas provas das quais eu vou ter notas. Mas quem vai dar as notas? O meu comportamento. Eu vou me comportar, eu vou me dar a nota. Falo, olha, foi péssimo o seu comportamento hoje nessa situação. E aí eu vou tentar fazer tudo para ser transformado. Próximo, Mari, por favor. A comunicação, ela pode, nós poderíamos dizer assim, que ela tem uma representação, ela representa algo, as nossas habilidades que buscam criar compaixão,
empatia, para que possamos fortalecer as conexões humanas. Olha que lindo! Então a comunicação ela tem um objetivo. Eu estou aqui com um objetivo através da minha comunicação com vocês. Então eu preciso colocar o meu coração. Não é só o meu conhecimento, eu tenho que estar aqui com o objetivo de empatia, que é tentar passar o melhor que eu puder dentro daquilo que eu estudei e daquilo que eu aprendi. E todos nós temos algo para mostrar, para passar para o outro. E essas conexões humanas, elas têm que ser fortalecidas. Como é que elas serão fortalecidas? Com a nossa comunicação cada vez mais equilibrada. Uma questão importante, a comunicação não verbal. Como que nós vamos distinguir uma comunicação verbal da não verbal? A verbal não é só a falada, eu estou falando, eu estou me expressando, mas a escrita também. Quando eu escrevo, nós estamos agora na onda da digitalização, ou seja, nós vamos no WhatsApp, o tempo todo estamos digitando. Então, é uma comunicação escrita. E quantas vezes nós estamos escrevendo coisas ou multiplicando as coisas que nós recebemos sem ler ou sem nos atermos do resultado daquela escrita. Até, vamos supor, tem pessoas que recebem frases ou informações e elas multiplicam para muitas outras pessoas e não percebe. Depois ela fala, nossa, eu mandei isso. A frase está totalmente inadequada. Ou então está com erros. Ou eu estou multiplicando um vídeo, um e-mail ou uma imagem totalmente destrutiva. Às vezes a gente recebe uma imagem de batidas de carro, assalto filmado, essas coisas. Eu sei que isso existe, nós vivemos num mundo de expiações e provas, existe, nós sabemos que existe, mas nós não precisamos visualizar essas coisas ou multiplicar tudo isso. Por que não? Porque isso vai causar um impacto. Às vezes a pessoa que vai receber, ela está tão chateada, recebe uma foto ou um vídeo deprimente, ela entra num processo depressivo. Porque ela fala, olha, realmente o mundo está perdido. O mundo já era. Então nós temos que pensar mais. A comunicação não verbal, que são gestos, expressões faciais ou corporais, imagens, códigos, que às vezes as pessoas, sem perceber, elas estão multiplicando essa comunicação não verbal. Às vezes alguém está contando alguma coisa, você faz assim, ó, medríase nos olhos, você fica assim, aí a pessoa, ai, você achou que eu fiz tudo errado? Aí você já expressou. Não adianta você falar, não, calma, você não fez tudo errado, não. Mas a tua expressão fisionômica, facial, já mostrou. Então, a pessoa já recebeu a tua resposta, o teu impacto. Então, nós temos... Ah, mas eu vou ser um quadro, não vou representar nada, não vou expressar nada. Não, claro que vai. Nós somos seres emocionais. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos ouvir alguma coisa. Nós temos que ouvir, respirar, e se for uma coisa muito chocante, até você fala assim, olha, eu posso comentar isso depois que eu pensar um pouquinho? Porque o indivíduo ele é muito imediatista. Ele quer sempre dar a resposta a tudo imediatamente. Ouve uma coisa, ai, mas olha, faça isso, faça aquilo outro. Às vezes até um casal separando, aliás, brigando. Aí a mulher conta para a amiga, olha, aconteceu isso. Ai, mas como ele fez isso? Ele não merece você, então. Olha um comentário. Não merece você. Onde já se viu fazer isso com você, amiga? Nanana. Pronto, já implementou uma ira no coração dela. Um estado emocional que realmente poderá ajudá-la até a sair do casamento, da relação,
e tomar uma atitude, talvez impensada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. O que é que nós estaremos falando para as pessoas num momento de... Às vezes você está tão emocional ali com a pessoa falando as coisas que você toma as dores da pessoa e causa um impacto quando você fala para ela agir desta ou de outra forma. Nós não podemos falar o que as pessoas devem fazer. Nós poderemos respirar, ouvir e ela vai pedir, o que eu faço? Aí você fala, olha, fica muito delicado eu falar o que você deve fazer. Respira, pense, faça uma prece, mas se você precisa de uma orientação, você tem que buscar um profissional, por exemplo, que ele vai tecnicamente analisar a situação e vai dar uma resposta certa e adequada. Agora, se é uma pessoa leiga, ela vai pelo que ela aprendeu na vida, nem sempre vai ser uma resposta positiva para aquela situação. E aí causam brigas, impactos, violência, né? Às vezes as pessoas brigam, ficam com ódio uma da outra, com alguma colocação inadequada de alguém para que ela pudesse tomar uma atitude imediata. As atitudes jamais devem ser tomadas de forma imediata, nenhuma atitude, a não ser para socorrer uma pessoa. A pessoa sofreu um acidente, você vai lá, opa, tem que imediatamente socorrer. Agora, dentro de uma ocorrência, briga, tá? Você fala, gente, calma, vamos lá. Não, mas você acha que quem está certo? Olha, essa... Calma, preciso ouvir os dois lados. Os dois lados têm, com certeza, uma verdade e uma não verdade. Pode ir, Mari, por favor. Dois eixos principais existem dentro da comunicação não violenta: a empatia e a autenticidade. O que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender a situação pela qual a pessoa está passando. A gente fala muito de empatia, né? Mas chegar na hora de vivenciar a empatia não é fácil, porque a pessoa nem lembra de se colocar no papel do outro. E se fosse comigo, como eu reagiria? Porque ninguém sabe tudo. Às vezes nós temos as nossas deficiências, dificuldades. E é muito fácil, quando a gente tem alguma dificuldade, do outro criticar ou julgar. Mas com certeza o outro vai ter alguma outra dificuldade. E nós sabemos, a vida é assim. É um interrelacionamento, é uma teia que liga a todos nós. Então, eu posso ter uma dificuldade aqui e o outro não me ajuda. Eu vou me sentir desamparada? E o outro pode ter uma dificuldade em outra situação e também se sentir desamparado. Sendo que, se eles trocassem, se a pessoa olhasse com empatia, poderia falar, olha, eu posso te ajudar? Calma, vai dar tudo certo. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Olha, vai dar tudo certo. Já, só isso, já 70% da angústia da pessoa já diminui. Ou seja, a pessoa perdeu uma chance enorme de fazer um bem. Porque as pessoas acham que fazer o bem é só, vamos supor, um exemplo, fazer uma doação de alimentos, levar roupas aos moradores em situações de rua, fazer uma assistência de fluidoterapia. Não! A caridade maior são decorrentes do nosso emocional. É aquele momento que nós nos colocamos para compreender o outro na situação. No dia a dia. A caridade é o dia a dia. É você aguardar um ônibus, é você subir lá, entrar no ônibus, pagar a sua passagem, pedir dá licença para alguém que está ali, não passar a bolsa batendo em todo mundo, subir lá no trem do metrô com respeito. Você está dirigindo? Espere a sua vez. Gente, senão nós não vamos nunca progredir.
Porque nós não sabemos nos relacionar, nós achamos que nós precisamos colocar a capa do voluntariado ou a capa do que eu estou fazendo bem quando eu entro num lugar, na instituição. Espera lá, aquilo lá então é um palco de demonstração? Não pode ser. A capa, ela tem que ser colocada diariamente, o dia inteiro, ó. Eu sou um indivíduo e eu quero tratar todo mundo bem, onde quer que eu esteja. Autenticidade, que é a capacidade de se expressar de maneira sincera e respeitosa, compreendendo os limites do outro, sem deixar de se pronunciar. Você pode se impor, você pode se colocar, mas se impor não significa você achar que o que você está falando é a verdade absoluta. Você pode se colocar, na minha opinião, tá. Mas você tem que ser sincera. E a sinceridade não significa que você tem que magoar as pessoas e falar assim, eu estou falando a verdade. Nossa, às vezes as pessoas, com essa frase, estou falando a verdade, ela destrói a vida das pessoas. Porque ela acha que tem que ser dessa forma. Mas não precisa ser desta forma. A verdade ou a informação nós poderemos fazer de uma forma super tranquila. Quantos nãos nós poderemos dar na vida de uma forma leve e a pessoa nem se sentirá magoada? Olha, não vai dar para eu ir na sua festa, me perdoe. Vou ter um outro lugar para ir que eu já tinha combinado, mas numa próxima oportunidade com certeza eu irei. Olha, você me convidou ou você pediu, mas eu não pude te ajudar, te servir. Me perdoe. E uma próxima vez eu vou fazer. Gente, nós precisamos, ninguém é melhor que ninguém. A vida é uma verdadeira escola. Escola, onde eu não posso achar que eu já sei tudo. E eu também não posso achar que o outro não sabe, então é problema dele. Não, também é nosso. Também nós precisamos olhar para o outro e falar assim: olha, vem cá, eu posso te ajudar. No que eu posso te ajudar? E não é por isso que você vai viver mentindo. Não, sinceridade, mas de uma forma respeitosa. Seja sincero, fale as coisas, mas de uma forma mais humana. Hoje nós estamos falando da comunicação. Eu poderia dizer que a comunicação não violenta é uma forma de comunicação humana, humanista. Porque não adianta nós ensinarmos com a voz autoritária. Isso não é ensinar. Isso é ser autoritário e exigir que o outro aprenda. Nós não podemos exigir. Nós poderemos fazer a nossa parte, mas o outro vai aprender. E quanto mais carinho, afeto você colocar com as informações, mais vai envolver o outro de prazer. Mais ele vai ficar prestando atenção no que você está dizendo. Não podemos ser apenas informantes, nós temos que ser pessoas amorosas que compreendem aqueles que estão ali ouvindo, porque eles não têm esse conhecimento, mas que nós temos o dever de nos colocarmos igual, né, de uma forma bem semelhante, e falar, olha, gente, nós estamos aqui com o intuito apenas de passar as informações, mas nós estamos também aprendendo, porque todos estamos aprendendo. Próximo, por favor, Mari. 4 componentes da comunicação não violenta. Primeiro, observação. Nós temos que aprender, né? Como que nós vamos treinar a comunicação não violenta? Observando, vendo o sentimento que nós estamos tendo diante daquela situação, perceber as necessidades nossa e do outro e saber fazer o pedido. Nós vamos ver o que significa saber fazer o pedido. Próximo, Mari, por favor. Vamos lá estudar a observação. O que é a observação? É olhar para a situação sem aplicar as suas opiniões e percepções antes de analisar o contexto todo. Calma, visualiza, perceba.
a situação antes de você dar a sua opinião. Veja o todo, não veja por partes, que aí a sua opinião vai ser meio duvidosa. Ela não vai ter a verdade, ela vai ter apenas um pensar de uma opinião. Então, nós precisamos olhar o contexto o mais amplamente possível para poder analisar de uma forma certa. Não criar valor sobre o que está sendo transmitido, apenas identificar o que gosta ou não. Não fica lá imaginando e julgando logo de cara, falar, nossa, essa pessoa, como ela fez isso? O que ela está fazendo? Tá. Você já está criando um valor em cima de uma situação que você nem conhece. Então, é delicado, nós temos que saber ouvir. Vocês vão me falar um dia, eu falo assim, nossa, Kátia, olha, quando uma pessoa me chamou, eu fiquei ouvindo. Você sabe que eu consegui observar melhor os fatos? Claro que sim. Isso é uma grande dica para nós. O segundo item, o segundo componente, sentimento. Que sentimento foi gerado na interação com o outro naquela situação? Qual o sentimento que foi gerado em você? Qual a sensação que a conversa ou situação lhe provocou? Você sentiu raiva? Você se sentiu incomodada? Você se sentiu envergonhada? Grava isso, observe isso, para que você possa trabalhar depois. Poxa, aquele tipo de colocação me deixou me sentindo mal. Eu me senti mal. Mas se sentiu como? Que sensação? Eu me senti inferiorizada. Então você se trabalhe. Fala, por que inferiorizada? Se você não é inferior só porque você não tem o conhecimento. Porque todos nós temos necessidade do conhecimento e estamos aprendendo. Sempre. O que nós não temos que ter é vergonha de não conhecer, desde que nós tenhamos a boa vontade de ir atrás do conhecimento, porque nós precisamos conhecer, até porque o conhecimento enriquece a nossa forma de viver. O conhecimento é imprescindível para que possamos tomar atitudes corretas, para que possamos transformar o nosso mundo interno, nos moralizarmos, desenvolvermos uma ética, mas nós temos que nos perceber e gradativamente ir transformando tudo. Pode ir, querida? A necessidade. O que é a necessidade? O que vem a ser a necessidade dentro desses 4 componentes? É saber quais são as suas necessidades e expressá-las de forma clara, sem perder o foco na empatia e na autenticidade. Olha que lindo. Você não pode perder o seu foco. Eu não posso magoar a pessoa, mas então eu não vou falar para ela aquilo. Ou então eu não vou fazer essa pergunta. Ou então eu não vou fazer essa colocação. Não, você precisa fazer a sua colocação. Mas usa a empatia. Se coloca rapidamente no lugar da pessoa e fala: se eu estivesse falando dessa forma, como eu me sentiria? Se eu estivesse ouvindo alguém falar isso para mim, como eu me sentiria? Porque eu não posso perder o meu foco. Estou conversando, eu tenho uma necessidade de expressar o que eu estou sentindo, as minhas necessidades, mas eu também não posso ser rude, porque eu tenho que pensar como essa expressão pode chegar até o outro. Como chegará até o outro tudo isso? Como a pessoa vai receber? É de meu direito saber, né, lidar com isso, por quê? Eu vou ser responsável por aquela situação que eu estou provocando no outro. Se eu não falar de forma adequada, eu posso provocar um tumulto, uma briga, uma discussão e até uma separação. Às vezes as pessoas, os amigos, por ouvir uma coisa que não queriam ou de uma forma inadequada, se separam, não são mais amigos, eles ficam inimigos. Entre pais, filhos, marido, mulher. Por quê? Inadequação da forma de expressar aquilo que está sentindo. Próximo, por favor. O último componente é o pedido. Formular o seu pedido.
O que você pretende alcançar quando você estiver falando com alguém? Ele deve ser feito com expressões e linguagens positivas e afirmativas. Ou seja, as suas colocações, olha, não daria para você fazer isso dessa forma, porque daquela outra eu acho que não foi legal. Vamos tentar fazer dessa forma diferente? Olha só, se você fala com uma pessoa que é teu subalterno, você está falando com carinho, com respeito, não está falando como criancinha. Ai, nenê, vamos mudar. Não, não é nada disso. Você fala, minha querida, olha, será que nós não podemos fazer de uma outra forma? Vamos lá, vem cá que eu vou te ajudar. Se você me permite, me dá licença, eu posso mostrar uma outra forma de você fazer essa tarefa ou esse trabalho. Você vai lá, você vai resolver o seu problema e a pessoa vai se sentir respeitada. Você fala, olha, pelo amor de Deus, hein? Não fique ressentida com nada, porque, ó, eu só estou querendo chegar a um denominador comum onde você ganha e eu ganho. Uma das coisas da comunicação violenta é exatamente isso. As duas pessoas precisam ganhar. Ganhar o quê? O respeito. Eu falo, você ouve e você entende. A pessoa fala, eu ouço e eu entendo. Então, todos ali têm que ganhar meio a meio, 50% cada um, para que a outra pessoa entenda o seu posicionamento sem se sentir ofendida ou agredida verbalmente. Por isso que dentro de uma instituição, nós temos os trabalhos, por exemplo, na federação, as assistências espirituais, as salas de aula, tudo tem regras. E nós temos que respeitar as regras. É difícil? Tá, mas vamos aprender, porque se nós desejamos estar dentro da casa espírita, ou dentro da instituição católica, enfim, onde que nós precisamos fazer a nossa parte. A comunicação não violenta. Adote esta ideia. Construa pontes e não muros. Construa pontes. Chegue até o outro. Abra o seu coração para que o outro possa vir e você possa ir. Não coloque muros, principalmente quando você conhece pessoas que talvez sejam pessoas mais resistentes a mudanças, mais duras, mas você precisa chegar até ela. Seja você a pessoa que pede desculpas, seja você a pessoa que liga, seja você a pessoa que orienta, fala, olha, não dava para ser melhor? Ou vamos mudar dessa forma, porque parece que a outra está meio diferente e tal. Gente, nós estamos falando com seres humanos, nós não estamos nem com animais, nós devemos gritar, chutar, o que é isso? Os livros de André Luiz, todos que nós lemos, fala exatamente sobre isso, a questão do respeito aos animais, à natureza, às plantas, à água, a tudo que existe. Nós temos que respeitar, porque tudo aqui é emprestado para que nós possamos fazer o nosso processo de educação, porque a doutrina nos educa a vivermos bem, de forma moral e ética. Então, a pedagogia da doutrina espírita é fundamental e imprescindível, que nós façamos, de vez em quando, algumas mudanças, algumas reavaliações do nosso comportamento. Nós não estamos aqui só para dar passe, ou para dar aula, ou para fazer palestra, nós estamos aqui também para nos transformar. Aliás, isso é em primeiro lugar. Vamos fazer essa elaboração interior. Porque não adianta, se nós vamos todos desencarnar, e aí o que vai acontecer? Você fez a sua tarefinha lá, legal, naquela união das pessoas, você desenvolveu bem o seu trabalho? Se você não desenvolveu bem, você vai saber, você vai falar, ixi, era para desenvolver bem? Eu fui rude com alguém. Então, como é que nós vamos desenvolver a paz se a nossa comunicação é agressiva e violenta? Não dá. Jesus veio trazer a paz através da espada que simboliza a guerra dentro de nós.
A interpretação simbólica da espada, para muitas religiões, foi extremamente inadequada. Não é a luta para preservar ou para ficar a palavra de Deus, não é isso, não é a luta um com o outro. Olha, a minha religião é melhor que a sua, não é isso. É extremamente equivocado essa estrutura, esse simbolismo. A espada simboliza a nossa luta conosco mesmos. O quanto é difícil, muitas vezes, vencer um egoísmo, vencer uma barreira de maledicência, de um olhar assim condenador, de um julgamento. Essa é a função da espada que Jesus diz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele veio trazer a paz. Mas ele veio trazer a paz, a espada que significa a luta que nós temos que ter dentro de nós. Não é lutar com ninguém, não. Pelo contrário, com as pessoas a gente tem que entender e aprender a conviver. Pode passar, Mari? Como aplicar a comunicação não violenta na vida pessoal e profissional e de voluntariado, onde quer que estejamos? Saiba ouvir, pratique a empatia. Olha quantas vezes estou falando da empatia. Jesus foi o exemplo de empatia. Ele acolhia todos. E as pessoas, próprios discípulos, diziam a Jesus: Jesus, você vai se alimentar com essas pessoas que não lavam as mãos? Jesus falou: vou. Jesus, você anda com os leprosos? Ando. Isso é empatia. É se colocar no papel do outro, no sentido assim, eu entendo que o outro está sofrendo. E eu quero não julgá-lo, porque eu sei, quando eu sofro, eu sei o quanto dói. Nós esquecemos também das nossas dores, o quanto é difícil sair de uma doença, de uma dor, de uma tristeza, de uma depressão, de uma fobia, de um transtorno de ansiedade, o quanto é difícil. Nós esquecemos tudo. Quando nós nos curamos, nós esquecemos de continuar fazendo bem e sermos bons. Antes de dar a sua opinião, avalie a situação como um todo. Avalie. Ô, Kátia, qual a sua opinião sobre essa questão? Deixa eu pensar, deixa eu refletir. Eu não posso dar uma opinião imediata. Principalmente se é um assunto do qual eu não domino. Num trabalho, tudo bem, a minha função, estou ali, eu vou falar a minha opinião, vou dar o meu recado. Agora, quando eu não tenho o contexto real, onde eu tenha plena certeza do que eu estou falando, então, se eu não tenho plena certeza, eu recuo, eu vou estudar, eu vou avaliar o que eu posso falar ou não. Quando apresentar o seu ponto de vista, faça de maneira positiva e respeitosa. Nós temos que interagir, meus queridos, interagir o tempo todo. E essa interação, ela requer o respeito. Positiva, fala, olha, linda, você falou isso aí e tal, mas eu achei super legal, mas vamos fazer esse também, que a outra falou a mesma coisa e nós vamos usar isso que você falou, o que outro falou, o que outro falou, e vamos formar uma ideia com o que todos estão falando. Vamos positivar, vamos elogiar a prática correta das pessoas. É tão bom quando a pessoa fala assim: olha, você fez um bom trabalho. A pessoa fala: ai, você acha que eu fiz? E ela vai ficar feliz. Hoje em dia as pessoas não dão feedbacks positivos, elas só dão os negativos. Por que será? O positivo ele tem um resultado magnífico de transformação. O negativo, muitas vezes, se a pessoa não está preparada, ela cai, ela se deprime, ela afunda, ela falta nos trabalhos, ela deixa de ser voluntário. Então, nós temos que positivar, elogiar, pôr a pessoa para cima, falar, olha, você está indo muito bem, que coisa boa, vem cá que a gente vai dar mais uma aperfeiçoada aí no que você está fazendo para que seja cada vez melhor. Treinamento é uma das coisas mais imprescindíveis dentro da instituição para os voluntários. Hoje, as grandes empresas multinacionais trabalham muito com isso. Os treinamentos são extremamente necessários.
para que as pessoas comecem a lidar uma com a outra, mas de uma forma não para destruir, não para competir e tirar o outro da jogada, mas para somar, para multiplicar, para que eu possa fazer a minha parte, você fazer a sua e nós construirmos coisas boas para que a empresa seja favorecida dentro daquilo que ela se propõe a cumprir. Eu, como funcionário, tenho que dar o meu melhor e não o meu pior. E seja onde for, eu montei uma família, eu tenho que dar o meu melhor dentro da família. Eu estou numa instituição, sendo voluntário, eu tenho que dar o meu melhor, não o meu pior. Próximo, por favor. Falar de forma mais consciente, baseado no que estamos observando, sentindo e necessitando. Você imagina, nós temos que ter um pouquinho de tranquilidade para sermos conscientes daquilo que nós estamos observando. Não podemos dar respostas imediatas. A nossa fala, principalmente para nós espíritas, nós estudamos, a nossa fala, ela não vai apenas no som da palavra, ela vai no som da vibração, ela vai com valores positivos ou negativos, ela vai para construir ou destruir o outro. Então, pode ser utilizada em diversos contextos. Relacionamentos interpessoais, profissionais, conflitos entre países, na política, nas escolas, nos negócios. Por isso que nós temos que fazer, eu encontrei olha que lindo, né? Você tem que falar e emitir flores. Nós estudamos os livros de André Luiz, nós estudamos os livros de Emmanuel. Nós temos que falar, quando a Matilde foi se materializar lá no livro Libertação, que energia maravilhosa da Matilde que veio das alturas para salvar o Gregório que estava nas trevas da consciência e o lugar também. Como esse ser de luz, quando fez a oração, como ele iluminou não só a ela mesma, mas a tudo que estava ao seu redor. Nós temos esse poder com a palavra. Temos que tomar muito cuidado com a má utilização dessa energia, dessa vibração, dessa luz que sai em forma de verbo e atinge o outro. Pode ir, Mari? Cuidado com a violência passiva, que pode, através de uma comunicação, gerar raiva, mágoa, frustração, medo, etc., sem você perceber. Um exemplo aí, uma colocação. Olha lá, esse vestido ficou ótimo, escondeu bem a sua barriguinha. Começou ótima a frase, né? Ficou ótimo, mas escondeu a sua barriguinha. Precisava falar da barriguinha? Pode ir para o próximo, Mari, por favor. Então, eu coloquei aqui algumas ilustrações. Quer parar de falar que eu estou brava com você? Eu já disse, não estou brava. E se não parar de falar assim, eu vou encher você de pancada. Lembra da Mônica? Com o coelhinho? Então, você começa falando assim, manso, daqui a pouco você parte para agressão. Ai, o que você achou da blusa? Ah, não sei, você gostou? Então tá ok, tá ok. Não, mas o que você achou? Por favor, me fala. Ah, eu não gostei, ficou horrível. Não é assim. Você pode representar aquilo que você não gostou e que você não achou que ficou bonito, mas não precisa falar dessa forma. É a forma que causa os grandes impactos nos relacionamentos. É a forma. Tudo tem que ter uma forma mais adequada. Né? Se o marido olha para a mulher e fala, nossa, teu cabelo ficou horroroso. Nossa, a mulher fica uma semana mal. Ela fala, poxa, meu próprio marido falou assim. Mas você pode falar, oi, meu bem, nossa, ficou diferente seu cabelo, mas você gostou? É diferente.
Aí se a pessoa insistisse, aí a pessoa pode falar assim: olha, eu gostaria muito que ficasse do outro jeito, mas se você gostou desse, ok. Nós temos que ter, até eu diria assim, um curso sobre comunicação não violenta para que a gente pudesse ser agentes transformadores, principalmente dentro da nossa casa, das nossas colocações com os filhos. Quantos pais chamam os filhos de burros? Quantos pais falam: ah, eu não podia esperar mais de você mesmo? Cadê elogios? A gente pode reconhecer o erro, a falha, mas de forma adequada. Mas temos que incentivar os acertos e construir esse indivíduo para que ele possa vir a ser uma pessoa mais assertiva na vida. Senão, nós não seremos pais educadores. Nós seremos pais opositores do progresso do filho ou pais extremamente rígidos e autoritários, que é uma das formas mais inadequadas de educar filhos. Pode ir, por favor, querida? A linguagem e o uso das palavras têm poder. Nós, espíritos, sabemos disso, nós estudamos isso o tempo todo. Leva o florescimento da compaixão. Podemos levar. Olha que coisa linda. Jesus, Buda, Gandhi, Martin Luther King, filho, Júnior, aliás, o Dalai Lama, a Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Qual é a mensagem desses seres? Eles levaram através da comunicação o quê? A paz, a harmonia, a alegria. Jesus, nós não podemos ver um Jesus brigando ou um Jesus bravo. Isso não existe. Na Boa Nova, nós temos ali uma retratação de Jesus, que coisa mais divina. Jesus brincando, Jesus sorrindo, Jesus abraçando, Jesus comemorando as festas de núpcias. Como é que nós vamos achar que a evolução é não dar risada, é ficar bravos, é culpar, é encher o outro de condenação? Como assim? Isso é autoritarismo. Jesus não foi autoritário, em nenhum momento ele foi autoritário. Não foi autoritário. Não era a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus foi e é e sempre será o amor, a compreensão, a empatia. Se ele é uma pessoa extremamente, um ser extremamente empático, então ele não é autoritário. Então ele não é briguento. E nós, como nós estamos sendo? Nós somos seres briguentos? Nós somos seres que queremos tudo certinho da nossa forma? Então nós precisamos aprender a rever, senão não dá para conviver num voluntariado, num contexto social onde todos precisam se adaptar com as diferenças. Próximo. Somos todos essencialmente iguais, com necessidades de respeito, de cuidado, de apoio, de acolhimento, de cooperação. Não importa a cor da pele, não importa o dinheiro que você possui, não importa o papel social, os títulos e o poder que carregamos. Isso é o de menos importância, porque dentro de tudo isso que você, se você tiver, né, um destaque social, títulos, enfim, o que isso vai adiantar se você usar mal? Pelo contrário, vai te prejudicar no processo de evolução. Mas pode te ajudar muito se dentro do teu papel você ser uma pessoa digna e boa e fazer o bem. A liberdade. Todos temos livre-arbítrio para escolher, pensar e agir. Por isso que nós temos que olhar para nós e parar de olhar para o outro. Parar de apontar o dedo e ver o erro do outro e fazer a nossa parte, construir a nossa história. Quem escreve a nossa história não é Deus, não é Jesus, não é o nosso mentor amigo. Quem constrói a nossa história somos nós. Nós, com o nosso comportamento, com a nossa forma de pensar e de agir e de escolher aquilo que nós queremos viver. A vulnerabilidade, porque todos somos vulneráveis e sensíveis às relações. Não temos controle sobre o outro. Esqueça, se você acha que você controla alguém, você está perdido. Não é. Nós não temos controle sobre ninguém.
acarreta um medo que estimula a violência, quando nós queremos controlar alguém. A vulnerabilidade, quando nós somos muito vulneráveis, nós criamos até um complexo de medo para nos defender. E aquela pessoa que leva a vida se defendendo é uma pessoa agressiva e até violenta, porque ela precisa se defender. Então, você pode ver que toda pessoa que se defende, ela agride alguém. Uma pessoa que está agredindo alguém, lembre-se, ela está se defendendo, porque ela é frágil. Então, ela precisa olhar para o outro, brigar com o outro, pôr a sombra dela para fora e canalizar no outro. Ou seja, o outro tem que ser diferente, não ela. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pode ir para o próximo, por gentileza. Uma coisa importante, que é uma finalidade aí da nossa reflexão de hoje, é exatamente nós podemos, através da nossa mente, trabalhar muito o foco da nossa comunicação. Porque se nós formos uma pessoa mais violenta, nós temos que nos educar a nível moral e ético para sofrer as transformações necessárias das emoções, dos nossos sentimentos e das nossas ações, para que possamos desenvolver as virtudes. Virtudes, elas são desenvolvidas no nosso dia a dia. Se nós não temos virtudes, nós temos que adquiri-las. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E nós precisamos entender que, através da nossa mente, nós poderemos nos comunicar para o bem ou para o mal. Para o mal seria aquelas mentes cristalizadas ainda envolvidas no conceito de dominação, de poder, onde o indivíduo ainda se sente propagador do ódio, da revolta. Ele tem uma inteligência intelectual, mas ele é um ditador, ele é um líder egoísta. Então eu trouxe aqui um modelo desse líder egoísta que só falou em nome do ego, do eu, que foi Hitler. Ele só viu uma parte daquilo que ele queria ver. Do povo dele, dos eleitos, e não existem eleitos. Todos nós somos amados por Deus. E não existe a melhor cultura, não existe a melhor forma, né? Dentro de um planeta de regeneração, não, de expiações e provas. Olha, nós estamos quase chegando na regeneração, mas ainda não. Expiações e provas, nós temos as diversidades de seres que muitas vezes assumem um papel e acabam se perdendo, porque ele não pode puxar para um grupo de pessoas, ele tem que viver socialmente para todos, levar o bem, o amor para todos, usar o seu carisma, a sua energia boa para propagar o amor, a paz e não o ódio, a revolta, porque isso é extremamente ruim para a sociedade do planeta, seja qual for a cultura, seja qual for o país. E nós podemos entrar e focar através da nossa mente, utilizar a nossa comunicação para o bem. Como que é para o bem? Respeitando as pessoas, sermos humildes de saber que não sabemos quase nada e que nós não podemos exigir que as outras pessoas saibam, então nós precisamos, com toda a humildade e carinho, ensinar, ajudar. É a pessoa que leva instruções edificantes, que utiliza o seu carisma, o seu magnetismo para conversão do outro no bem. Você imagina uma pessoa que está doente, você vai lá e fala palavras edificantes, a pessoa se desenvolve num positivismo tão grande que ela estimula o seu sistema imunológico e ela começa a ficar saudável. Porque o que leva o indivíduo a ser saudável é o sistema imunológico saudável, bom, num patamar elevado. E as boas energias que nós ouvimos faz com que haja essa transformação. Vocês imaginam se nós nunca lêssemos nenhum livro, se nós não ouvíssemos nenhuma palestra, como que nós iríamos aprender a nos transformar? Isso se tornaria quase impraticável. Mas nós temos. Quantos vídeos nós já vimos de Divaldo Pereira Franco? Quantos vídeos nós já vimos do Chico falando aquelas mensagens, dando,
né? Aquelas informações tão magnânimas através da comunicação e através da comunicação escrita com aquelas obras maravilhosas. Isso é que marca positivamente o desenvolvimento do amor e da compaixão. Temos aí o Francisco de Assis, o Chico Xavier, a Madre Teresa, enfim, temos vários indivíduos que nós não temos hoje a concepção do nome, que mora lá no norte, sul, leste e oeste do planeta, que com certeza devem ser pessoas do bem, que têm palavras edificantes, que têm carisma e que fazem o bem que nós não conhecemos. Nós trazemos aqui algumas figuras de pessoas conhecidas e importantes para que nós possamos mirar como exemplo. Eu não coloquei aqui nem Jesus, eu coloquei aqui, ó, Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis, porque são seres humanos que viveram nesse planeta contemporâneos. E nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos para o próximo, por favor? O homem evoluiu na tecnologia, na estrutura hierárquica da dominação, aprendeu a ser dominado e a se submeter, negando as vontades e a liberdade de escolha. Cuidado. A força da palavra muda o teor vibratório e muda a forma de sentir e pensar do indivíduo. Então, a palavra tem uma força estrutural. Vamos lembrar disso sempre. Passa para o próximo, por gentileza. Rever as nossas crenças e princípios é como cuidar das nossas necessidades, saber falar, saber ouvir. Tudo isso nós temos que, para buscar uma solução dos conflitos da nossa vida, nós temos que saber falar e ouvir. Reconhecer as necessidades afetivas do outro, saber expressar sentimentos e emoções e sermos honestos, mas sermos amorosos. Saber interpretar o que está por trás da agressividade daquela pessoa. E é para isso que nós falamos hoje da empatia, da alteridade e da compaixão, que é perdoe e entenda. Quem é agressivo ou quem está fazendo uma coisa de uma forma mais agressiva não está bem, porque se estivesse bem, seria amoroso. Então essa é a nossa forma de ver o outro. Próximo, por favor. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor ou mais feliz. É proibido, hein? Vamos tentar? Vamos tentar esses próximos dias ver como que as pessoas saem de perto de nós, se saem mais felizes ou menos felizes? Próximo. A boca fala do que está cheio o coração. Próximo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Então, meus queridos, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês compartilhando e que nós todos possamos utilizar a nossa fala de uma forma produtiva, amorosa, assim como ensina Jesus até os dias de hoje. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Oi, Mari. Espera um pouquinho. Querida, não tem perguntas, mas tem algumas observações que foram colocadas no chat. E para você fazer assim, vou colocar as perguntas, vou falar, ler as perguntas. Perguntas não, as colocações, aí você faz um apanhado e encerra para a gente. Tá, Tudo bem? tudo bem. Então, peraí. Vamos lá. A Simone, ela diz que maravilhosa aula, tema bem atual, e nos convida ao autoconhecimento, nos autoconhecer para contribuir. Depois, nós temos a Paty Souza, que diz que os ensinamentos são fundamentais para a mudança de paradigmas. A Paty colocou de novo que enquanto não assumirmos responsabilidades mediante a vivência com o outro, não haverá maturidade. E também
A Paty colocou: questões que se resolvem com violência nunca ficam resolvidas. Você pode falar um pouquinho para a gente? E ela também Sim, ainda colocou assim para a gente que todo momento é tempo de aprender. Você comenta para a exatamente, gente? Paty. Porque assim, se nós tentarmos resolver as coisas com incoerência de comportamento, com atitudes, agressivas, é claro que nós não estamos aprendendo, é claro que nós não estamos resolvendo. A guerra nunca resolve. Vocês podem perceber, todos nós, né, todos os países em guerra, pelo contrário, eles ficaram extremamente traumatizados. Nós nos traumatizamos quando nós tentamos resolver uma coisa de uma forma violenta ou agressiva. Nós, em primeiro lugar, nós não vamos conseguir resolver. Enquanto não estivermos olhando o outro como iguais, os outros como iguais, nós não vamos conseguir progredir. Realmente nós estamos a caminho de uma transformação planetária, mas nós estamos esquecendo de fazer o nosso trabalho no dia a dia, que é no interrelacionamento, que é na alegria desse conviver e aceitar as dificuldades do outro e tentar, de alguma forma, sanar essas dificuldades. E sempre na demonstração do carisma que todos temos, não é alguns que têm, todos temos. Todos temos um carisma e nós precisamos usar e saber que a construção do indivíduo para a maturidade, ela exige tempo, mas quanto mais nós recuarmos ou quanto mais nós deixarmos o tempo passar, nós vamos nos debilitando mais ainda e vamos, obviamente, ter maiores dificuldades de retomar depois. Por isso que o processo de maturação do indivíduo, ele deve ser constante, mas pode ser devagar, porque ninguém muda rapidamente. A gente pode ser devagar, mas nunca parar. O que nós não podemos é parar de nos construir a cada dia um pouquinho, dentro daquilo que nós estamos observando, do que precisamos aprender e melhorar. Se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos viver em paz, nós vamos viver em harmonia, mesmo que os outros não queiram. A harmonia não depende do outro, depende de nós. Muito obrigada, Kátia. A gente pode dizer que a gente precisa ter o olhar de Jesus, o ouvidinho de Jesus, né? A fala de Jesus, o pensar de Jesus, aí a gente vai estar bem, não é assim? Sim, sim. Tentarmos pelo menos, Tentar Ângela, é pelo uma coisa menos, né? muito mas Muito a gente legal. tentando, uma hora a gente consegue, né, porque na vida Isso. outro dia eu estava mesmo conversando com um paciente, falou: "Nossa, Kátia, mas na vida então tudo é aprendizado de repetição?" Nós nunca aprendemos a acordar cedo se nós todos os dias não tivéssemos que acordar cedo. Nós nunca íamos admitir a importância do banho se todos os dias nós não fôssemos ensinados a tomar banho. Né? O homem evolui com a repetição de comportamento. Então, se nós aprendermos a repetir comportamentos adequados, uma hora ele se instala naturalmente e nós vamos fazer sem precisar treinar. Não é verdade? Então tá bom, Kátia. A gente, olha, com certeza a gente ficaria aqui muito, muito, muito tempo conversando, porque você trouxe aí para a gente orientações bastante importantes, né? Para a gente prestar atenção quando a gente está se comunicando. Porque a gente se comunica por gestos, como você disse, por olhinho, qualquer movimento que a gente faz, a gente está aí gerando uma tensão, né, na outra criatura, que a gente consiga gerar essa tensão amorosa sempre. Amém. Né? Vamos sim, Ângela, porque com Vamos, esforço diário a gente chega lá. Nós na chegamos verdade. aqui, outro dia nós estávamos ali no homem primitivo da caverna, hoje nós estamos aqui discutindo o comportamento, né? Lindo. Lindo, né? Né? Gratidão, que Deus abençoe e ilumine sempre essa mente maravilhosa e esse coração lindo que você tem. Muito Grande obrigada, beijo, querida. tá Muito bom? obrigada a você pelo carinho. Obrigada. Tchau, tchau. E assim, continuando, gente, hoje nós tivemos este módulo super interessante, né, para gente repensar o nosso jeitinho aí de falar, de enxergar, de ouvir as coisas, né?
muitas vezes a gente enxerga sempre assim meio que atravessado. Então, aproveitemos essas oportunidades que a Kátia nos trouxe aí de aprendizado para a gente, essa coisa mesmo de conhecer, né, de autoconhecer, e autoconhecendo a gente provoca mudanças, né. Lembrar também, queridos e queridas, que hoje nós tivemos mais esse módulo, que faz parte do curso de capacitação, né, de voluntariado, e ele faz parte, esses módulos, eles fazem parte da formação continuada do voluntariado. Nós tivemos agora, neste ano, inteligência emocional, nós tivemos o trabalho em equipe, né, que foram dois módulos, e nós tivemos hoje comunicação não violenta. Todos estes vídeos, eles ficam disponibilizados no canal de ensino da FESP. E nós não fechamos, ele está liberado, ele está público. Então, a hora que vocês quiserem assistir, basta entrar lá no canal e que está disponível para assistir. Outra coisa também que a gente gostaria de pedir, é um pedidaço aqui. Para quê? Se vocês gostaram do conteúdo, se vocês acharam interessante o que a gente está falando aqui na nossa casa, e você acha que é muito importante passar para outras pessoas, bora fazer isso, gente. Se você gostou da nossa live, acha que esse conteúdo vai ser super, mega útil para alguém, então, olha, primeira coisa, dá um like, compartilha para outras pessoas, aí para outras pessoas terem acesso, para chegar a mais e mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, se não estiver inscrito, aproveita, porque isso ajuda muito a gente a crescer aí a possibilidade de chegar para mais pessoas. E olha, para receber quando a gente deixa agendado alguma live, para receber a notificação, então precisa acionar o sininho. Aciona o sininho, recebe as notificações, e aí vai saber sempre tudo que a gente tem preparado em relação ao voluntário. Agora, ou hoje, vai ser a última apresentação, mas nós voltamos no ano que vem, em fevereiro, com mais temas assim maravilhosos para a gente, um trabalho de desenvolvimento mesmo para a gente que é voluntário dentro da Casa FESP, ou voluntariado, sim, em qualquer lugar que nós estejamos. Né? Somos voluntários do bem e desejamos que o bem se espalhe pelo mundo. Se a gente quer tudo isso, a gente precisa fazer a nossa parte, que é ofertar a alguém esse trabalho que nós temos aqui, tá bom? E a gente quer agradecer a oportunidade bendita, né? Agradecer de todo o coração a todos e todas vocês que têm nos ajudado, têm contribuído, colaborado para que a nossa casa seja esse grande edifício espiritual aqui no mundo. Para que isso aconteça, vamos primeiramente agradecer de todo o coração, né? Para que essa obra grandiosa se fortaleça cada vez mais. E vamos agradecer pela oportunidade bendita de tanto aprendizado, de tanta oportunidade que estamos recebendo, de orientações importantíssimas para as nossas vidas, e desejar para todas e todos, gente, um final de ano maravilhoso, um final de ano lindamente fraterno, amoroso, um final de ano mega abençoado, mas que a gente jamais se esqueça que o grande aniversariante que está chegando aí, 25 de dezembro, é o nosso Mestre Jesus. Que a gente seja com ele sempre, né? Essa criatura que se orienta pelos seus ensinamentos, que busca vivenciar os seus ensinamentos aqui no mundo. Um grande abraço a todas, um grande abraço a todos, que Jesus abençoe os nossos esforços no bem, e que nós, no ano que vem, a gente possa retornar aos nossos trabalhos aqui e vocês estejam conosco, tá bom? Beijinho no coração, que Deus abençoe a todos e a todas. Olá, você já se deu conta de como é boa a sensação quando alguém nos faz uma gentileza? Um simples sorriso, um bom dia, pedir licença, dizer um muito obrigado,
nos oferecer ajuda, seja ela qual for. São atitudes simples, pequenas, mas que fazem uma grande diferença nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. E quando fazemos algo de bom para alguém, você já percebeu o bem-estar que isso gera em nós mesmos? Ficamos satisfeitos, felizes, plenos. Seja recebendo uma ajuda, uma gentileza ou doando o nosso melhor, a sensação é sempre de bem-estar. Fazer o bem faz muito bem. Foi pensando nisso que a Federação Espírita do Estado de São Paulo criou o projeto Bora Lá Fazer o Bem. Não precisa de um motivo, nem um lugar, nem hora especial. Basta fazer. Sempre existe uma oportunidade para espalhar o bem, ajudar, ser gentil. Olhe ao seu redor e realize ações que envolvam e distribuam carinho, respeito, amor, alegria. Por mais simples que sejam, elas podem fazer diferença na vida de muita gente. Bora lá! Atue como um verdadeiro agente do bem. Inspire todos à sua volta a fazer o mesmo. Contribua para que esse projeto alcance e engaje cada vez mais pessoas. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Simplesmente faça o bem. Faça isso sem olhar a quem, sem esperar receber algo em troca. Quando escolhemos ser gentis e ajudar, colaboramos para que o mundo seja bem melhor.